O Brasil, a exemplo de tantos outros países do mundo e quiçá o mundo em geral, tem passado por dificuldades expressivas no que diz respeito à legitimação da classe política, sobretudo nas democracias representativas, mas também do setor ou do poder público em geral. Professor, o senhor trabalhou em organismos públicos, universidade pública, né, e diferentes esferas de poder, trabalhou em ministérios. Como é que a gente consegue fazer com que o cidadão legitime uma iniciativa pública de inovação, de empreendedorismo? Como convencer o cidadão de que o setor público é eficiente ou pode ser eficiente nas suas iniciativas quando é? De mais de uma forma, é simples. Assim, absurdamente simples. Porque se a percepção cidadã for de que o poder público está verdadeira e sinceramente tentando resolver um problema que ele, cidadão, tem, ou como visto pessoalmente, né, cada um identifica esse problema, ou como corpo, a cidadania identifica aquele problema, a parte, vamos dizer, de estabelecimento de políticas públicas para inovação, empreendedorismo e mesmo para pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico está estabelecida. O problema é que em países como o Brasil, nós não temos uma estratégia para tratar grandes problemas nacionais. Vamos pegar um exemplo. Nós temos um mega problema nacional que é o semiárido. O semiárido do Nordeste, por exemplo, na parte onde eu estou, no momento, ele passa pela maior seca em 100 anos. E há pelo menos 150 anos ele é uma pseudo-prioridade, desde a época de Dom Pedro II. Nós vamos resolver o problema da seca. O problema da seca não se resolve. O problema da seca você trata continuamente com um conjunto de políticas e estratégias para viabilizar uma economia de semiárido, como a Austrália tem, como Israel tem, como tantos outros países têm. Mas qual que é o problema? Ao invés de estrategicamente se escolher resolver aquele problema no que é possível resolver, com ciência, com tecnologia, com novos métodos e processos, com educação, com criatividade, inovação e empreendedorismo, fica se mitigando as consequências do problema ad eterno. Consequentemente, perde credibilidade. Então, quando você olha para iniciativas de inovação nesse contexto, por exemplo, de semiárido na Austrália, para citar um país e para citar o outro, que é Israel, eles estão efetivamente tratando essa classe de problemas, vamos dizer assim, porque não é um problema só, obviamente, é uma rede de problemas conectados, como política pública há décadas. E com o total apoio da cidadania, que vê o esforço, os erros, os acertos e os resultados. É simples assim. Agora, o Brasil, em particular, não tem estratégia para nada nessa área. A consequência disso é que a gente resolve, por exemplo, tipo a marchinha de carnaval, né? O Brasil vai lançar foguete. E daí? Né? Então a gente quer ver balançar mesmo. Não tem jeito, o Brasil vai lançar foguete e fica por isso. E você procura, a gente está resolvendo o que com isso? E claro que está se tentando resolver alguma coisa, mas falta a explicitação estratégica que gere as políticas, que gere as alianças, o envolvimento, os investimentos privados. Não existe inovação apenas como política unicamente pública em quase nenhum lugar do mundo. É quase impossível fazer, até porque é antieconômico na maioria dos casos. Mas aqui não, a gente, ao invés de tratar o problema, a gente resolve, por um lado, fingir que ele não existe, ou então mitigar as consequências da existência dele. Nesse sentido, a gente costuma olhar muito para políticas públicas em geral, emprestando a esse olhar uma visão, e aí, com todo respeito ao meu ver, limitada do ponto de vista de tem mais ou menos orçamento, é mais ou menos prioritário para o governo. Não é uma visão muito limitada, tendo em vista essa necessidade, por exemplo, que o senhor apontou de parcerias com o setor privado, ficar olhando só para o orçamento, dizendo o governo investe pouco ou investe muito? Quer dizer, a despeito de pouco ou muito, não seria interessante também discutir bem ou mal e em que medida envolver outros agentes? Não é uma visão limitada, não. Ela é burra mesmo. É uma visão burra da realidade. Porque, principalmente em estados periféricos e ou semipopulistas ou populistas
como é o nosso e a nossa política, as pessoas acham que a relevância de algo se dá na estrutura do poder, né? Então, se tem um ministério é porque é prioritário. A gente tem exemplo de governo com mais de 30 ministérios, dos quais 25, pelo menos, eram completamente irrelevantes, não serviam para nada. Aqui talvez seja parte da nossa conversa, explicar qual é a diferença entre importância e relevância, né? Importância é o que eu e você achamos que é e estamos dando a essa nossa conversa aqui. Relevância é a importância dessa conversa dada por terceiros que vão estar ali do outro lado, vendo o que a gente está falando e dizer, esse negócio importa para mim, eu entendi e tem um impacto na minha vida. Então, a relevância é externa aos atores. Sobretudo esses que decidem. Exatamente, a importância é dada por eles mesmos. Então, no concerto do poder, ter um ministério é importante, mas é relevante? Porque só seria relevante, voltando à nossa pergunta anterior, se houvesse uma estratégia, dela fossem derivadas políticas e a partir daí fossem derivadas ações e operações que levassem a pelo menos tentativa de resolver problemas reais. Quando a gente olha para os esforços nacionais de qualquer país para resolver grandes desafios, e, de novo, aí nós voltamos ao problema do Brasil. Quais são os grandes desafios brasileiros? Desafios explicitados em programas, primeiro de governo, como na democracia representativa os candidatos deveriam ter, depois na execução desses programas enquanto executivos em todos os níveis. Qual é o grande desafio das cidades? Qual é o grande desafio dos estados, das mesorregiões? Qual é o desafio dos ecossistemas? Qual é o desafio do país como um todo? Sem a gente explicitar esses desafios, fica muito difícil você fazer uma conexão ou um conjunto de conexões que cria uma rede onde o Estado, seja ele nacional, municipal, estadual, diga o seguinte, ó, eu tenho esse desafio aqui e eu vou investir dessa forma para criar, primeiro, a base de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento está aí, a base de disseminação de conhecimento, educação está aí, eventualmente em todos os níveis, fundamental, médio, superior, pós-graduação. Depois eu vou incentivar processos de criatividade, inovação e empreendedorismo que vão pegar a parte que não é pública da solução desse problema daqui e vão botar no mercado. Exemplo típico, existe uma quase mitologia no Brasil sobre a capacidade de Israel de gerar empresas de alta tecnologia, em especial de alta tecnologia de informação e comunicação. Israel tem um problema extremamente bem definido de sobrevivência, de segurança. Existe uma política pública para tratar isso com spin-off, ou seja, com efeitos colaterais na iniciativa privada, que é o que eu não for usar, que não for de ataque e defesa, vai virar tecnologia civil para ser aplicada em várias coisas. Como resultado disso, toda uma rede de formação de empreendedores, de criatividade, de investidores, de alguma forma se apossa desses resultados de primeira ordem, que estão, vamos dizer assim, mais ou menos no contexto militar, ou bélico, ou de defesa, que nome que a gente quiser dar para isso, e pega os spin-offs disso e transforma em ações de inovação e empreendedorismo no mundo civil, no mundo normal de business. Como resultado, você tem quase um fluxo contínuo de criação de negócios de alta tecnologia em Israel. Quando o senhor coloca que é necessário se planejar, se pensar estrategicamente, pesquisar, aí o senhor também falou em pós-graduação, quer dizer, são palavras muito afeitas à lógica acadêmica. Isso. Em que medida que a academia deve contribuir com isso e qual a crítica que poderia ser feita a uma academia, sobretudo nas universidades públicas, que parecem por vezes um pouco engessadas em excessos de burocracias, em dificuldade de se tornar eficientes em algumas medidas em termos mais estratégicos? Como é que a gente pode envolver a academia nisso e qual o desafio para se vencer algumas barreiras intra-acadêmicas? No mundo inteiro, a academia é burocrática, se você for pensar bem. A carreira acadêmica, na hora que você estabelece que os professores têm estabilidade, isso é verdade para professores de um certo grau de senioridade em todo lugar do mundo, seja universidades de países ultracapitalistas como os Estados Unidos ou estatais, completamente estatais como a França, a academia ela funciona num certo tempo. Ela tem
E ela tem que ter esse tempo. É o tempo de reflexão, é o tempo de consideração, é o tempo dos grandes projetos de busca de longo prazo. Se não fosse a academia, a gente provavelmente não estaria refletindo sobre a formação das galáxias, porque não tem nenhum negócio privado, né, que esteja preocupado com o Big Bang, basicamente. E, obviamente, num outro lado completamente oposto, eu, pelo menos, não conheço nenhum startup de filosofia. Então, é de se esperar que a academia tenha o seu timing. Mas é de se esperar também que a academia mais científica e tecnológica, ou seja, a academia de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, medicina, biologia, química, essa academia, ela tem uma conexão muito mais forte com o mercado, porque senão ela fica fazendo tecnologia de prateleira. Tipo, já fiz tudo, agora só falta alguém para botar no mercado. Certo? Mas você conversou com alguém que estava no mercado? Tem uma conexão, tem uma interação. Quando a gente olha para os grandes centros geradores de novos negócios de tecnologia, você vê que existe quase uma interpenetração entre o ambiente privado e de investimento, de criação de novos negócios ou de negócios existentes e seus interesses nos desenvolvimentos acima ou abaixo da sua cadeia de valor em particular, ou talvez ao redor de sua rede de valor. E essa coisa não existe no Brasil, não existe, vamos dizer assim, nos países periféricos. A academia brasileira, nas áreas que tem maior potencial de intervenção direta no mercado, como efeito quase que imediato das suas descobertas, ela se coloca quase no mesmo departamento, vamos dizer assim, da filosofia. Eu sou professor universitário, estou aqui e eu não preciso fazer nada. Mas a academia também não pode ser culpabilizada por isso, ela sozinha. Por quê? Vamos voltar para o começo da nossa conversa. O país não tem estratégia para nada e não explicita quais são os seus desafios. Isso me dá o direito, como pesquisador que sou, de pesquisar o que eu quero. O que eu quero e como eu não vejo nenhum direcionamento ou nenhuma priorização, que seria resultado do direcionamento, de para onde vão os fundos públicos para resolver qualquer tipo de problema, quando se trata de financiar a ciência, a tecnologia ou pesquisa e desenvolvimento, eu me sinto no direito de pesquisar o que eu quero. Nesse sentido, questões ideológicas. A academia tem uma discussão ideológica muito forte, né? E, por vezes, finda se transformando num ambiente em que as ideias mais à esquerda, sem demérito nenhum, obviamente, se fazem mais presentes e mais defendidas. Isso, para esse nosso desafio que o senhor coloca, é só um debate ou pode findar sendo uma barreira? Ou seja, olhar o mercado quase que como um adversário, ou como algo ruim, ou como algo que não precisa ser enfrentado, ou com o qual não precisa dialogar? Eu acho que a visão política, em particular, de grupos de pesquisa, ou de parte da academia como um todo, um pouco mais à esquerda ou muito mais à esquerda, se a gente olhar globalmente, ela não tem essa conotação do jeito que a gente podia dizer de atrapalhar o relacionamento entre a universidade e a sociedade, em particular a economia. Talvez a gente pudesse arguir que os grupos de professores mais à esquerda no mundo inteiro estariam nos países nórdicos hoje, e não na China, tá certo? Por mais domínio que o Partido Comunista da China tenha sobre as universidades e, de resto, sobre a China como um todo. Mas eu vejo, por exemplo, nos grupos universitários chineses, em todos os níveis e todas as competências, uma espécie de ultracapitalismo. Nós temos que acelerar o que a gente está fazendo aqui, porque o mercado está demandando isso imediatamente. Na China, certo? Enquanto nos países nórdicos, por exemplo, as pessoas estão pensando no longo prazo de como é que elas vão, literalmente, influir, talvez, mais radicalmente nos processos de mudança social que levam um planeta mais equilibrado em múltiplos sentidos. No sentido ambiental, de energia, de alimentos e assim por diante. Então, eu não acho que interfere em particular. O que eu acho que interfere, e aí sim, é um isolamento da universidade, seja lá qual for o viés ideológico, seja lá em que país, nela mesma, dela achar que ela existe
porque existe no vácuo a necessidade de se fazer pesquisa. É importante a gente notar aqui no nosso contexto brasileiro que a vasta maioria de toda pesquisa feita no Brasil, em todas as áreas, é completamente irrelevante. Vamos voltar para aquela definição do começo. Importante é o que eu acho que deve ser feito. Perfeito. Relevante é o que os outros acham que tem qualidade dentro do contexto que é feito. Então, para a vasta maioria da aspas, pesquisa que é feita e é publicada a partir do Brasil, em laboratórios brasileiros, ela não é citada por absolutamente ninguém. Significa que ela é irrelevante. Se ela não é usada como resultado para fazer mudanças na economia e na sociedade, aqui ou em outro lugar, e ao mesmo tempo ela não existe como referência a ser usada por outros pesquisadores no seu trabalho, que é completamente irrelevante. Ela podia nem ser usada como referência pelos pesquisadores nos seus trabalhos, mas ao mesmo tempo ter um mega impacto econômico e social. Eu podia dizer, olha, está aqui, eu estou fazendo um troço aqui que não tem nenhuma relevância científica, mas tem uma relevância socioeconômica que não pode ser descartada. Eu gerei milhares de empregos, eu gerei milhões de reais, ou bilhões de reais de impacto econômico, mudei completamente como era que uma cidade funcionava em função do trabalho que o meu grupo, aquele ou outro grupo faz. O problema que nós temos aí é que, isolada em si mesma e talvez em si mesmada com o mundo, a academia não participa dos processos de solução dos problemas do país. E aí vira um debate completamente fora de contexto e até um certo ponto, do ponto de vista do ambiente científico em si, sem noção. Porque é claro que nós não temos os meios no Brasil para fazer ciência a par com, por exemplo, os top 20 centros americanos, ou os top 10 centros ingleses, os top 5 centros franceses e assim por diante. Mas cria-se uma necessidade de que nós temos que ter o laboratório tal, ou o laboratório qual, ou o laboratório X ou YZ, unicamente para acompanhar um certo progresso da ciência, sem que haja nenhuma estratégia, sem que haja nenhuma decisão alternativa de por que é que nós precisamos ter isso. Aí o resultado é que a gente tem ciência vagalume. Quando sobra dinheiro, a gente bota nela. E aí depois morre. Aí depois sobrou dinheiro, vamos botar em ciência de novo. E o resultado disso é que nós não fazemos nada que tenha impacto. Ou seja, se a gente chegasse e dissesse, por exemplo, né, para uma área que eu não sou dela, e posso dizer isso em público aqui, porque não vão dizer, ó, ele está falando para botar os recursos na dele. Se a gente chegasse e dissesse, ó, nós só vamos investir nas áreas de interesse da Embrapa, isso é a estratégia nacional. Quem quiser fazer qualquer outra coisa, mude de país, talvez a gente tivesse muito melhor do ponto de vista de impacto científico na nossa realidade socioeconômica hoje do que nós estaríamos, ou estamos, fazendo o que a gente está fazendo, que é bota um pouquinho em cada lugar e nada é efetivamente estratégico ou prioritário. A gente fala de grandes questões, né? O mercado, a economia, falamos da academia, enfim, grandes questões, grandes agentes, grandes players nesse mundo. Pensar no cidadão, no indivíduo lá na ponta. O senhor falou em educação, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Tem como formar um cidadão para a construção de uma cultura empreendedora e inovadora? Quer dizer, tem valores a serem transmitidos, por exemplo, desde a escola, em que esse cidadão passe a dialogar com essas questões de maneira absolutamente central, não? Ou não faz sentido? Olha, faz sentido. Eu estou entre as pessoas que acham que empreendedorismo não pode ser ensinado, só pode ser aprendido. Não tem como você inculcar em alguém uma mentalidade empreendedora. As pessoas podem aprender dentro de um ambiente favorável ao empreendedorismo, elas podem aprender a ser empreendedoras. Agora, uma coisa é absolutamente fundamental nisso. É o entendimento de que o processo de criação de empreendedores é o processo de criação de líderes. Então, a gente tem que, antes de pensar em formar empreendedores, formar líderes. E dentro do processo de formação de líderes, porque normalmente quando a gente pensa em formar líderes, a gente está pensando em formar pessoas capazes de liderar outros. Todo mundo acha que é isso. Mas para você liderar outros, primeiro você tem que liderar a si mesmo. Então, qual é o primeiro princípio que envolve você formar um empreendedor? É você criar um ambiente
que cria ele ambiente, oportunidades de aprendizado, onde pessoas, desde muito jovens, vão aprender a carregar a si próprias. Carregar no sentido de eu sou os principais suportes de mim mesmo. E olhando lá no longo prazo, mesmo que você nunca vai montar uma empresa, o que é um empreendedor? Um empreendedor é uma pessoa que empreende a si próprio, a sua carreira, o seu relacionamento no trabalho, a formação das suas redes, aí nós estamos falando de carreira e de negócios, e não pessoais ou familiares ou outras, não é? Então, para fazer isso, essa coisa básica de formar um líder de si mesmo, uma pessoa capaz de empreender a si próprio, a gente tem que mudar completamente o Brasil. O Brasil é o país mais tutelar do mundo, não é? As relações trabalhistas no Brasil são absolutamente tuteladas pelo Estado nos seus mínimos detalhes. E com a combinação adicional de que nós criamos um funcionalismo público que, do ponto de vista estrutural e das ações conjunturais de gestão desse funcionalismo público, ele, para a visão de quase todo mundo, ele tem menos responsabilidade e menos trabalho do que o funcionalismo privado e ganha mais e tem mais segurança do que ele. Na hora que você faz isso, e você cria um ambiente onde a perspectiva de muita gente na universidade, em todas as áreas. Então, quando no nível, vamos dizer assim, do fim da carreira de estudante na universidade, um número suficientemente grande de gente nos principais centros, com as melhores competências, e nós estamos falando de dezenas de % dos quase formados ou dos formados, entra numa carreira de concurseiro com o objetivo explícito de se tornar um funcionário público, não porque tem necessariamente a vocação, mas porque é mais seguro, porque ganha mais e, quem sabe, eu possa fazer menos. Quando a gente cria esse ambiente, ele funciona, ele existe e funciona em detrimento de todos os outros, e principalmente do ambiente de empreendedorismo, porque o líder é um cara que corre riscos. Um líder é um construtor de estratégias. Voltando para o começo da nossa conversa de novo, o Brasil talvez não tenha estratégias porque não tem gente suficiente, com competência suficiente para fazer escolhas arriscadas. Escolhas sempre são arriscadas. É claro que existe o risco da manada de eu estar andando junto com todo mundo. Mas eu tenho aquele desconto que se eu tiver com a manada, todo mundo se deu bem ou se deu mal e eu não fiz nada para que isso acontecesse. Mas cada vez mais, no mundo contemporâneo, no mundo em rede, onde cada um precisa empreender a si próprio, nós precisamos urgentemente criar as oportunidades para que líderes se formem, se eduquem. Quem cria o líder é o contexto onde ele existe, é habilitar as pessoas para fazer escolhas e tomar decisões sabendo que riscos estão correndo. Sem isso, é impossível ter empreendedorismo efetivo, de bom, não vou dizer nem de alto impacto. E o Brasil não tem esse processo e nem os os lugares para formar esse pessoal hoje aqui. E nem vai ter no curto prazo. Talvez porque isso seja uma verdadeira revolução cultural. Uma transformação cultural das mais expressivas. Agora, que a gente pense na ideia da criação desses grandes líderes. Mas a sociedade culturalmente também precisa reconhecê-los. Vamos pensar que um grande empreendedor, um sujeito que cria um negócio significativamente interessante, instigante, desafiador, que responda a significativos problemas ou altere lógicas e seja reconhecido como tal. Esse sujeito muitas vezes precisa contratar. Esse sujeito precisa de pessoas trabalhando para ele. Eu preciso formar também esses indivíduos minimamente capazes de entenderem que o empregador não é do mal, que o emprego não é um emprego com essa lógica pública que o senhor estava colocando. Quer dizer, isso também faz parte desse desafio e aí talvez complique de vez, não? Não, eu acho que já está complicado de vez. Porque, veja, o problema é que, a menos que a gente tenha um ambiente amplo e restrito de formação de líderes de si próprios,
o líder empresarial, o líder inovador, o líder político, ele é um mero acaso do sistema. E é isso que eu acho que a gente tem hoje no Brasil. Sem ter um número grande, nacionalmente disperso e profundo, ou seja, isso tem que ir lá para um ensino fundamental, tem que passar pelas estruturas das famílias, tem que passar pelas estruturas dos negócios todos, tem que passar pela estrutura do setor público, das pessoas passarem a se sentir responsáveis. O líder é um cara que se sente responsável por alguma coisa. Ao se sentir responsável por alguma coisa, ele tem que fazer escolhas. Às vezes a gente homenageia no Brasil, até na mídia e nacionalmente, alguém que estava em algum lugar e tomou uma decisão de fazer o que era certo, contra forças muito maiores do que ele, por exemplo. Isso aí devia ser só a norma. Esse cara não é um herói. Ele tomou a decisão de fazer o que era certo, porque isso devia ser absolutamente a norma. Ele seria um pouco mais herói, e aí sim, os líderes têm essas características de heroísmo, se ele tivesse resolvido sair da norma para fazer uma coisa que era certa, que era correta naquele contexto, que era o que deveria ser feito, mas não estava na norma. Então tem muita coisa para a gente fazer no Brasil. Nós temos uma dificuldade quase que estrutural em todos os sentidos no país, e ela parte da gente refabricar inteiro o sistema educacional. Isso é um projeto de longo prazo. Não se modifica um sistema educacional em 4, em 8 ou em 12 anos. Isso é um projeto de gerações. Em todos os lugares onde você mudou inteiramente a característica do sistema educacional de um país, como na Coreia, esse foi um projeto de décadas. Enquanto o Brasil não olhar para o seu sistema educacional como o maior problema que nós temos na sociedade brasileira como um todo, enquanto não tiver uma política e uma estratégia de décadas para refazer esse sistema, para criar a partir do que existe, que é um sistema de penúria total, tanto conceitual como de execução, criar um sistema de excelência e referência para outros países, nós não vamos sair do lugar. E isso vai levar décadas. Vencidas essas décadas, desde que, obviamente, a gente tenha o compromisso de fazê-lo, né? Que antes de enfrentar as décadas, a gente precisa reconhecê-las, né? Ou reconhecer o problema, enfim. O senhor tem dito em algumas declarações que a gente precisa perder o medo para empreender. Sim. Eu acho que faz todo sentido em relação a tudo que o senhor colocou. Mas o brasileiro, em geral, em algumas pesquisas, é dado como um povo empreendedor ou como um povo que busca, pelo menos, entre aspas, aí, se virar. Existe uma diferença expressiva entre se virar e ser empreendedor? Quer dizer, e aí, como é que a gente resolve essa questão? Vários aspectos. Primeiro, o brasileiro em sua larga maioria, um empreendedor de necessidade, não de oportunidade. Ou seja, ele está empreendendo para sobreviver porque o contexto exige. Porque ele ou perdeu o emprego, ou porque ele não tem acesso ao emprego, porque não tem a formação e as habilidades e o conhecimento exigidos para aquele emprego. Então ele acaba empreendendo. Mas é um empreendedorismo de baixo impacto. É um empreendedorismo que, por exemplo, não gera trabalho, na sua vasta maioria, para outros. Ali é o indivíduo, 2 membros da família, que fizeram, aspas, um negocinho para sobreviver. Isso não é um empreendedorismo de oportunidade, de quem tem o conhecimento, que tem a habilidade, quem tem a visão, a capacidade analítica de olhar para uma brecha no mercado, para um buraco que está lá para ser preenchido, para uma fratura, para um desatendimento que existe no mercado e dizer, eu vou resolver esse problema daqui. Esse tipo de empreendedorismo de oportunidade, especialmente se ele for inovador e de crescimento empreendedor, ou onde o crescimento é puxado pelo empreendedor e não pelo mercado, aí sim, ele cria trabalho, eventualmente muito trabalho, ele cria alto impacto e é ele que vai pagar imposto em sua vasta maioria, porque esse pequeno aqui de necessidade, ele na maioria dos casos, inclusive, ele é completamente informal. E se torna cada vez mais informal à medida que o ambiente se torna mais anti-empreendedor, porque ele não tem como se sustentar. Então, qual que é, na realidade, o transe? É como é que você forma, ou como você cria as oportunidades de formar,
as pessoas, os grupos inteiros, grandes quantidades de pessoas que têm a capacidade de tratar empreendedorismo de oportunidade, que é óbvio que é muito mais arriscado e exige muito mais conhecimento, dedicação e muito mais aceitação de risco do que um empreendimento de necessidade. Se eu colocar milho de pipoca no sol, é capaz que um estoure. Certo. Fica a sensação de que esse empreendedorismo de necessidade, por vezes, vira um case de sucesso. Vira lá uma pipoquinha. É aí que está a questão que o senhor coloca, ou que o senhor chama de acaso, quer dizer, sim, por não formar, por não colocar o fogo, a manteiga, a panela, tudo direitinho, por não criar o ambiente ideal, é que fica parecendo que é casual. Vez por outra, um açougue de uma cidade de interior se transforma no maior uma boutique gourmet de carnes. Não, no maior negócio de proteína animal do mundo. Mas a gente não tem a estrutura para fazer isso. O Brasil não tem a estrutura para fazer isso. O ambiente das escolas, em especial das escolas públicas, e o ambiente das universidades, ele é completamente anti-empreendedor. Tem mudanças, isso tem mudado nos últimos 20 anos. Mas quando você entra numa grande escola americana, como MIT, como Stanford, Harvard, Berkeley, qualquer uma outra, você vê empreendedorismo em todo lado. É literalmente como se o ambiente universitário estivesse cercado de empresas que precisam competir em novos patamares, que investidores que estão à procura de novos negócios, de financiadores de quase todo tipo de projeto, em quase todas as áreas, que está interessado em ver o mundo mudar, e em particular ver o mundo mudar para melhor. Nós temos no momento, só para a gente botar no contexto aqui, nós temos no momento nos Estados Unidos uma corrida espacial entre investidores privados. Não estão competindo com outros países, a gente tem uma corrida espacial entre eles, com um deles pelo menos com um plano de colonizar Marte, um plano que nenhum outro país tem. Então, como é que isso aconteceu? Onde é que está o conhecimento para fazer isso? Tá certo? Com vários desses investidores, tem grupos de tecnologia e ciência e capacidade de fabricação hoje que tem veículos espaciais que, só para a gente comparar aqui, a NASA não tem. Mas isso não aconteceu porque alguém começou, botou uma sala em algum lugar e começou a desenhar a partir de foguetão, tá certo? Se você começar a melhorar foguetão, você não faz uma nave espacial reutilizável de jeito nenhum, da mesma forma que você não chegou na lâmpada elétrica a partir da melhoria da vela. Você podia melhorar a vela quando você quisesse, você jamais chegaria numa lâmpada elétrica e você não chegaria da lâmpada elétrica num foguete, num satélite e assim por diante. Então existe um ambiente inteiro que leva a novos graus de competitividade. E, de uma certa forma, a gente tem que perder o medo disso, mantendo o discurso dentro da mesma coisa do programa espacial. A gente não precisa, necessariamente, para ter um programa espacial brasileiro, ter um programa espacial estatal brasileiro. Você pode ter um programa espacial brasileiro, ele é uma política e estratégia. E ele pode ser feito com um número muito grande de agentes, que inclusive estão fora do Brasil, eventualmente. Isso acontece no mundo inteiro hoje. A gente precisa perder a ideia, até para ser mais empreendedor, para ser mais criativo, para ser mais inovador, a gente precisa perder a ideia de fronteiras. Tanto de fronteira do conhecimento em si, onde as coisas são cada vez mais interpenetradas para resolver qualquer problema, porque os problemas mudaram de grau de complexidade nas últimas décadas, mas a gente precisa perder a ideia da fronteira de Estado. E não é só fazendo coisas com outros estados. A fronteira de Estado, eu não estou falando da fronteira geográfica, eu estou falando da fronteira estatal. Vocês dizem, isso aqui é um projeto de Estado, certo? Mas talvez não dê e talvez não adiante tentar você resolver com uma máquina estatal para resolver aquele problema. Queria terminar fazendo uma provocação no sentido daquilo que nós temos visto de ação do Estado em relação a esses empreendedores de necessidade. Uma das questões que se tem percebido com maior clareza é uma tentativa de se formalizar esses indivíduos. Nesse sentido, isso é importante. A criação, por exemplo, de questões como o microempreendedor individual e coisas dessa natureza, isso é importante porque essa formalização é importante? Ou, mais uma vez, a gente cai na armadilha que o senhor colocou do Estado ficar tutelando e criando barreira, ou seja,
Em que ponto a gente está? O Estado brasileiro acerta nesse sentido? As ações do SEBRAE, as ações do governo federal, enfim, a gente acerta nesse sentido basilar da vida em sociedade? A gente acerta muito. Eu acho que o SEBRAE acerta muito, o microempreendedor individual é um acerto, mas nós ainda não estamos atacando o problema essencial da grande complicação que é a sociedade brasileira. O empreendedor brasileiro, ele leva 6 vezes mais tempo para pagar imposto. Se ele tiver decidido a pagar imposto, ele leva 6 vezes mais tempo do que o empreendedor ali do Chile. Não estamos nem falando de um país, estamos falando de um país em condições semelhantes. Chile, 6 vezes mais tempo. Você, no Brasil, o grau de complicação da relação entre o empreendedor e o Estado, isso vem por causa das nossas estruturas, né? De como é que você cobra imposto, como é que você paga, assim por diante. O Brasil tem um imposto que é o IPI, que é um imposto que não faz nenhum sentido. Todo mundo sabe disso. E é ele que, em parte, criou o caos tarifário brasileiro. E essa história de você ficar fazendo concessões cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis de administrar, cada vez mais impregnadas por interesses de A, de B ou de C, que levam a esse regime de escândalos em que a gente vive. Então, o que a gente devia fazer? Primeiro, vamos dar uma simplificada geral no Estado. Certo? Tem Estado demais, com fragmentos demais, e demais na vida de todo mundo, sejam pessoas, empresas ou organizações. Se o Estado se dedicasse a fazer um mega processo de simplificação dele próprio, talvez essa fosse o maior, mais importante, mais relevante insumo à inovação e empreendedorismo e competitividade das empresas brasileiras. Porque para ser competitivo, você não precisa estar pensando o tempo todo em inovação, empreendedorismo e criatividade, não. Tem aquela competitividade básica. Por que o produto brasileiro, por exemplo, o produto agrícola brasileiro, ele é tão competitivo até a porta da fazenda e da porta da fazenda para chegar no mercado internacional, ele perde competitividade. E, em boa parte, é por causa da ineficiência, da ineficácia, da complicação que é o Estado brasileiro, que está depois da porta da fazenda. Inovação, empreendedorismo e, principalmente, os mais significativos desafios em termos culturais. Um Brasil agradece muito essa conversa com Silvio Meira. Silvio, Prazer. muito obrigado. Legal.